Fala, turma! Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre musculação, projeto triatlon. Roda a vinheta. Estamos de volta nessa mágica da edição. A gente aqui fica igual dois pastéis, né? Esperando a vinheta passar. Mas seguinte, tô aqui com o Guilherme Salles. Queria agradecer a Companhia Atlética e o Gui. Gui, valeu demais. É isso. Bom, vocês estão acompanhando os episódios do triatlon. Uma das coisas fundamentais para que esse projeto aconteça é a parte de musculação, né? A gente vai abordar a musculação sob dois aspectos basicamente, e o Gui preparou uma série para mim, para que eu possa conseguir chegar ao final disso, não é isso, Gui? Da melhor forma possível, né? Nem que seja arrastando, mas vai chegar. Mas da melhor forma possível, com certeza. Então, uma explicação inicial que vale a pena para vocês é o seguinte: a nossa vida, minha, do Henrique, de quem trabalha com isso, a gente não pode esperar muito o tempo ideal para as coisas acontecerem, porque senão os projetos não saem, né? Então a gente tem que fazer as coisas meio que na tora. A gente paga um certo preço por isso, a gente sofre um pouco mais, mas como a gente só pensa em vocês, a nossa vida é em função de vocês, a gente paga esse preço. Então, basicamente, a gente tem dois cenários: o cenário ideal e o cenário real. Então, só para vocês terem uma ideia da diferença que esses dois cenários podem ser, Gui, se eu chegasse para você e falasse assim: quero fazer uma prova de meio Ironman, nunca treinei triatlon, tenho uma noção bacana de bike, me arrasto na corrida e pedalo mais ou menos. Quanto tempo você falaria, ó, precisamos de tanto tempo para treinar? É difícil, para quem não tem a experiência na natação, se arrasta na corrida, só o pedal é só uma parte dentro do todo. Então, você fala assim, poxa, 8 semanas é apertado. Tudo depende do quanto tempo você vai ter para despender, para poder treinar e se dedicar a isso. E quando a gente fala essa questão da vida real, nem todo mundo consegue viver em função disso. Então, quanto mais tempo a gente tiver, melhor você chega. Mas quanto menos tempo, mais tempo para a prova a gente vai precisar. Então, pelo menos aí umas 12 semanas seria um tempo mínimo apertado para a gente conseguir trabalhar bem. Porque a gente tem que lembrar também, né, Alminha, que vocês não são atletas profissionais. O pessoal que está assistindo a gente não é atleta profissional. Então não ganha para isso. Até que ponto vale a pena se arriscar, né, levar seu corpo mais próximo do limite, ter mais lesão, isso aí vai comprometer a sua vida. Então a gente tem que, eu como professor sempre penso nesses dois lados, o custo e o benefício. Então 12 a 15 semanas é um tempo que a gente consegue trabalhar melhor. Você que já tem uma experiência de atividade física longa, né? Tá, então só para vocês entenderem, o ideal seria de 12 a 15, a gente tem 8. Tranquilo, tirou um terço, só um terço. Então assim, dentro desses 8, o que dá pra gente fazer? E aí eu vou te dar mais uma boa notícia. Eu tenho essas 8 semanas, mas já tem umas 2 semanas, 3 semanas que eu comecei a correr. E aí eu comecei a correr e comecei a lesionar. Tava ficando bom. Tava legal. Né? A vida real é outra, né? A vida real. E aí, como é que a gente faz isso? O que dá para conseguir em 8 semanas e o que a gente abre mão, vamos dizer assim, por conta do tempo? Eu gosto de fazer sempre uma analogia para todo mundo entender. Na nossa área da educação física, né, do treinamento, nós não temos muito o certo e o errado. A gente tem o que vai funcionar para você e o que não vai funcionar para você. Porque eu gosto de pensar sempre assim: eu vou daqui para Florianópolis de carro. Daqui de Brasília para Florianópolis a gente tem diferentes caminhos para chegar a Floripa. Porque a gente vai ver o que? São critérios. Eu quero o quê? Descer mais pelo litoral, mais pista dupla, mais pista simples, mais o caminho mais curto. Então a gente determina os critérios e traça o caminho. Cada professor vai ter uma forma. Então, de repente, algum professor que veja e fala, pô, não concordo muito. Eu creio que seria normal isso, é difícil a gente julgar. Mas na minha concepção, vou sempre primeiro o que é mais importante. Pensando em 8 semanas, o que é o mais importante? Você conclua a prova. Para você concluir a prova, tem uma coisa que é bem mais desgastante que a prova, que são os treinos que a gente vai ter antes. Isso é pior do que a prova. Então eu tenho que pensar em preparar você para suportar o treino da melhor forma possível.
Então a gente não está pensando mais em desempenho. 8 semanas a gente não pensa em desempenho, a gente pensa no objetivo, concluir. Você tem uma meta, você tem provavelmente um tempo-alvo aí, mas o objetivo meu hoje para você é dar as condições para você treinar da melhor forma possível. Então, como você falou que está há 3 anos sem musculação? Isso. Ó, maravilha! Pessoal do pedal gosta de pedalar, humildemente tem a mountain bike, mas eu falo pra vocês, quem não faz um fortalecimentozinho básico tá indo na contramão do que é o bom, principalmente pra saúde. Então, maminha, daqui pra frente, aqui na companhia, ele vai treinar a musculação, não pensando em resultado, não pensando em ficar mais forte, mas principalmente em envelhecer saudável com condição de pedalar, que com certeza que vocês querem do triatlo ou do mountain bike ou da estrada fazer isso. Então, para você, maminha, a gente vai pensar em fortalecer você, já que você está 3 anos sem fortalecimento. Só em cima da bike não fortalece? Não, não fortalece. E provavelmente, uma coisa que a gente vai perceber, provavelmente são desequilíbrios, perna direita e perna esquerda. Se você tiver a questão de controle de potência na bike, talvez você já perceba que uma perna tem uma eficiência maior do que a outra. Então, a gente vai tentar equilibrar isso. Porque na corrida, isso talvez seja uma das condições que te deu essa lesão. A perna talvez mais fraca, ela possa ser mais sobrecarregada, ou a mais forte faz mais força, por conta desse excesso de força ela também vem a lesionar. Então sempre buscar um equilíbrio muscular. Então, a gente vai tentar fazer um fortalecimento geral, prevenindo tronco, articulações em geral, ombro também, por causa da natação você não está muito habituado, não sei qual vai ser o seu volume de água nesse início, mas é bom prevenir. Então mais ou menos esse modelo, fazer o primeiro mais importante, que é o quê? Te dar a condição de conseguir passar por essas 8 semanas ileso, mas o ileso ele é relativo, né? Como eu falei no início lá, quanto mais tempo, menos do limite a gente leva, quanto menos tempo, mais apertando uma minha a gente vai, então esse risco ele vai aumentando, então, a gente vai tentar te manter na melhor condição possível dentro desse seu cenário que você arrumou pra gente. Não, beleza. Uma outra coisa, a gente está falando de ganho, né? A gente já conversou um pouquinho aqui sobre treino antes. Com 8 semanas eu não consigo ter um ganho de potência, vamos dizer assim. Se eu quiser falar assim, ó, vou melhorar meu desempenho na bike, isso não vai acontecer. Uma coisa que é legal a gente pensar é o seguinte, pessoas que estão destreinadas, pensando em questão muscular, em 4 a 8 semanas a gente tem uma melhora de força muito grande para a questão neural. Pensa assim, você pega 8 pessoas que remam muito bem uma canoa havaiana, só que individual, 8 atletas, e vai colocar ele numa canoa de 8. No início, o que vai acontecer com essa canoa? Ela não vai andar dentro do potencial dos 8, que é a questão de coordenação. Então a questão não é a mesma coisa, a coordenação dessa musculatura, quando ela conseguir se coordenar, que acontece entre 4 a 8 semanas, ela aumenta sua potência de desenvolver força muito rápido. Então nesse início a gente vai ter uma melhora de força e de potência, mas mais por questão neural. A partir das 8 semanas que a gente quer desenvolver mais e que a gente vai ter uma dificuldade maior. Mas a gente vai ter já uma melhora nesse início, mas isso é importante lembrar do seguinte, vai ter uma melhora porque ele está no nível muito baixo. Então nesse início é um ganho que assim, ó, vou ganhar um fôlego para ele, mas a gente precisa ir muito além disso. Tá. E uma outra dúvida, que essa é uma dúvida que eu acho que todo mundo que pedala ou que faz outros esportes e associam com musculação tem. Se você pensar, por exemplo, no esporte de explosão, tem toda a lógica do mundo o cara fazer musculação, né? Gente, eu não tô colocando a parte pra vida. Lógico que pra vida, com o tempo você vai perdendo massa muscular, quanto mais massa muscular você tiver, menos reflexo você vai ter, então é uma outra história. Mas eu tô falando de influência direta no seu esporte. Então, por exemplo, se eu faço 100 metros raso, porra, se o cara treinar leg press com explosão ali, é bem fácil de entender aonde ele vai ter o ganho. Agora na bicicleta eu passo 4 horas fazendo o mesmo movimento, eu não consigo simular isso dentro da academia. Que ganho, por exemplo, que um leg press carregado de peso vai me dar? Só para vocês entenderem a minha pergunta, eu vejo muita gente que pedala fazendo treino com muita carga. O treino para prevenir lesão, para ganhar mobilidade, é óbvio o benefício que ele vai ter. Mas e o treino com carga, o treino de explosão? Aonde que eu consigo ganhar alguma coisa num esporte de endurance, por exemplo? Duas coisas bacanas de levantar. A primeira, a gente lembrar que treinamento ele é algo amplo.
Então a gente não pode ver o treinamento só com uma força, só com uma explosão. O treinamento ele passa por fases. Então geralmente as três que a gente trabalha em todas as modalidades praticamente é força máxima, potência e resistência de força. O que vai diferenciar uma modalidade da outra é a minha modalidade é mais resistência de força, que é o ciclismo, você resistir àquela força por um tempo mais prolongado. Então na sua periodização, que geralmente vai rolar 6 meses, que a gente não está falando mais de 8 semanas, a gente está falando de um tempo maior. A gente está falando do ideal, né? Do ideal, ou pelo menos 4 meses, a gente vai trabalhar uma predominância maior do que você precisa mais, que é a resistência de força. A gente vai passar pela força máxima, vai passar pela potência, mas predominantemente é mais resistência de força. O rapaz do velocista, a gente já inverte. Resistência de força vai ser uma parcela quando ele quer descansar, ele vai para resistência de força. Então isso é importante entender do todo. Agora trazendo uma pergunta que eu acho que é bem bacana mesmo, que é o que muitas pessoas deixam de fazer a musculação. Fizeram um estudo no final da década de 80, se não estou enganado, no começo da década de 90, já tem um tempo aí, em maratonista. Pô, maratonista, pega aí, 42 km, vamos supor que é um maratonista meia boca, 3 horinhas, meia boca. Que é bom pra caramba, 3 horas. Eu queria ser esse meia boca. E fizeram assim, o quanto que o treino de força impacta no desempenho pro maratonista. Então fizeram um treinamento, fizeram os testes de pista nas pessoas antes, desses atletas que eram de nível nacional. Não sei se eram quenianos ou americanos. Fizeram o teste de força deles antes, fizeram a periodização normal, junto com um bloco de força, e no final reavaliaram. Fala, porra, quanto que a força, que é o que você me perguntou, quanto que a força vai me contribuir para a resistência de força, que é 4 horas pedalando? Maratonista melhorou o desempenho de corrida, maratonista ganhando força. Logicamente que então não é diretamente proporcional, quanto mais forte eu fico, mais longe eu vou correr. Não, isso aí tem um teto, mas isso mostra que a gente tem essa margem para conseguir ganhar e responder para bike ou para corrida, para modalidades de resistência. A gente tem isso. Por isso, desculpa, só fechando, que os blocos de força são menores para o pessoal de resistência de força. Geralmente quando eu trabalho com isso, se a gente pensar em 4 meses, é 20%. São 4 semanas, dependendo um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas são ao longo do ano, são 2 vezes que a gente passa pela bloco de força, pelo menos é assim que a gente trabalha aqui. Porque eu estou falando isso porque eu acho importante trazer essa informação, porque assim, ó, os ciclistas, os triatletas mais longevos que eu conheço, e até os melhores, eles estão sempre na academia, mas assim, 40 minutinhos, um negocinho bem mais, bem mais leve do que potência. Aí quando você vai ver os vídeos de ciclismo, normalmente os caras colocam atleta de pista e o cara puxando todo o peso do mundo. Quando os caras vão botar os atletas do Tour treinando, mostram sempre o treino de potência. Mas eles fazem isso porque o treino de potência é mais plástico para você assistir. Você tem que entender que aquele treino comercial pode ser uma parcela muito pequena. E aí eu vejo um monte de ciclista amador falando, não, eu vou treinar musculação. O cara vem aqui, leg press de 200 kg, pum, explode. A potência, ela é trabalhada há muito tempo e hoje em dia, na última década, ela ganhou muito espaço dentro do treinamento. Por isso que o CrossFit hoje, que é onde a gente está aqui, ele também tem contribuído, que é um trabalho que trabalha muita potência. O levantamento olímpico, quando eu era atleta, isso aí foi em 94, o meu professor, meu treinador já passava com o levantamento olímpico, que é a melhor forma de desenvolver força e potência. A gente não trabalha com tantas cargas tão altas, porque realmente há cargas muito altas, elas podem ser mais agressivas, mas a gente trabalha com velocidade. Então a relação força-velocidade gera potência, que vai contribuir para todo mundo. É uma base ótima para se trabalhar para todo mundo. Agora é interessante o que você falou. É uma janela, é um pedacinho que plasticamente é mais bonito de se vender. Então a gente tem que sempre tomar um cuidado, todo mundo que busca vídeos e até assiste eles sempre, assim, ele está mostrando um retrato, um momento. Lá por trás disso tem muito mais coisa do que a gente mostra, né? Muito mais coisa. Então, muito mais coisa mais sofrida e muito mais coisa menos sofrida. O buraco é mais embaixo, a gente não percebe. Gui, porra, sensacional.